Capítulo Sede Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o caráter da perfeição: ser bom, perdoar, amar, ser resignado, não responder com violência às agressões, perdoar. Só a doutrina espírita poderia nos dar uma base segura desse sublime perdão que Jesus nos traz. Mas no presente momento, nós estamos vivendo numa era moderna. E a ciência espírita é filosofia, ciência e religião. Para que nós entendamos a necessidade de ser bom, de perdoar, de pagar o mal com o bem, só a ciência tem uma explicação lúcida. A doutrina espírita nos coloca na condição de missionários de Deus. Ela nos mostra que nós somos co-criadores. Ela nos mostra que todos aqueles que estão encarnados, todos os princípios inteligentes, são o administrador do corpo físico. O corpo físico do homem é constituído de 75 trilhões de células, são seres vivos. A biologia dos homens mostra que essas células se recompõem de 6 em 6 meses. São seres que estão sobre a responsabilidade do princípio inteligente, do espírito. E esses seres foram criados por Deus. Estão na escala evolutiva, estão num processo evolutivo. Eles só obedecem ao amor. Quando nós não trilharmos no caminho do amor, do bem, da fraternidade, esses seres se desorganizam e geram as doenças no nosso corpo físico. Então, a doutrina espírita traz uma razão sólida, científica, para nos mostrar a razão de ser bom, principalmente o câncer. As células se desorganizam, perdem o poder de defesa e nós adoecemos. O nosso veículo de expressão e de comunicação fica doente, fica sem poder de ação. Então, esta é a grande razão que a doutrina dá a base de sermos bons. Quando nós expressamos um pensamento malévolo, o que nos acontece? O nosso espírito está dentro do perispírito. As suas impressões desorganizam as células do perispírito e do corpo sólido que nós estamos vendo. E causa as doenças que têm tanto castigado a humanidade. Então, quando nós quisermos estar curados, tirar de nós as enfermidades, nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós teremos que não expressar o ódio. A mente é como um dínamo. Essas expressões mentais atingem e desorganizam esses seres vivos que estão sendo comandados por nós. Hoje nós conhecemos, quem pesquisar na internet vai ver o poder da mente. Existe hoje, passou inclusive um programa na Globo, a força da mente é capaz de mover os carrinhos de corrida. A Globo mostrou um grande programa que mostra uma adaptação entre a eletrônica e a mente e mostra nós impulsionando os carrinhos. E hoje, quem pesquisar na internet e colocar lá carrinhos de corridas movidos ao poder da mente, vai encontrar detalhes e esclarecimento de quanto pode a mente de cada um de nós. Então, eles fazem uma adaptação eletrônica e movem os carrinhos. Aquele que tem mais força mental vai ganhar a corrida. Isso está na internet, ensina a gente a fazer esses carrinhos. Então a mente é um dínamo.
Se nós quisermos estar saudáveis, nós só poderemos expressar pensamentos amorosos, só poderemos trabalhar dentro da fraternidade ensinada por Jesus. Há 2000 anos atrás, Jesus não poderia de forma alguma usar a ciência, porque nós não tínhamos capacidade de analisar e de entender há 2000 anos atrás. Agora não, agora nós estamos numa época moderna, todo mundo passou pelo colégio, todo mundo sabe o que é uma célula, todo mundo sabe, nós temos o celular, ele emite onda, o celular emite onda, nós só conseguimos falar com o outro porque sai uma onda do celular e comunica com o outro. A mesma coisa somos nós. Pensar o mal é se destruir, é trazer para si provações cruéis. As células perdem o poder defensivo, elas se desorganizam e geram as doenças para nós. Então, vamos entender os ensinamentos de Jesus com uma base segura na ciência que traz a doutrina espírita. Eu tenho que ser bom para que não adoeça, para que não tenha câncer e todas as outras doenças. A maioria das doenças, pelo menos 70%, é causada pelo poder da mente, pela desorganização que nós passamos por alguns momentos. Todos nós temos nossos momentos de raiva, de ódio, e comumente nós atuamos de uma forma negativa. Então, a doutrina espírita nos mostra uma base científica para que sejamos bons, para que perdoemos, para que não expressemos pensamentos agressivos, pensamentos de revolta, pensamentos de ódio, porque eles vão agir contra nós mesmos, eles vão destruir a nós mesmos. Nós poderemos até destruir aquele objetivo que nós estamos pleiteando, mas primeiramente, dado o sistema que Deus criou, de nós vivermos dentro do perispírito, nós destruímos a nós mesmos. Então, vamos aceitar Jesus, porque é a nossa felicidade, é o nosso bem-estar, é a eliminação das doenças que tanto castigam a humanidade. Ser bom tem uma razão profunda de fazer com que nós evitemos provações cruéis, mórbidas, doenças que muitas vezes nós levamos para outras vidas. E os nossos pensamentos, eles têm uma força tão grande que nós destruímos as células e adoecemos. Quando a pessoa passa para o mundo espiritual, ela continua muitas vezes com um pensamento malévolo, com muito ódio, com muita vingança, com muita expressão negativa. O que acontece? Ela destrói o perispírito e fica no estado ovoide. Quando nós ficamos no estado ovoide, nós não locomovemos mais. Somos como um carrapato. Os carrapatos ficam presos nos animais e eles só sabem sugar. Nós ficamos na mesma condição. Então, perdoar e amar é estar bem de saúde física e mental. É o estado positivo nosso. Quando nós entramos numa câmara de passe para tomar um passe, o que vai acontecer? O pensamento dos médiums, os pensamentos positivos, os pensamentos amorosos, vivificam as nossas células. Então, a função de ajuda que nós recebemos num passe é a expressão mental do médium. O médium está vibrando numa posição positiva, está vibrando com amor e é capaz de influenciar nas nossas células e elas se revigoram. Mas nós mesmos podemos fazer isso para nós. Desde que nós eliminemos o mal de nossas vidas, a saúde vai brotar para nós. Pode que muitas vezes nós trazemos de um passado longínquo provações,
muitas vezes nós fizemos o mal nas encarnações anteriores e aquilo continua no nosso perispírito. Nós viemos para cá, muitas vezes a pessoa é uma pessoa que não fez mal para ninguém, não fez nada, instantaneamente brota um câncer, mas é um mal que ela fez anteriormente. Mas toda doença que estiver presente conosco, os pensamentos positivos, os pensamentos amorosos revertem. Quando nós passamos a ser mal, nós podemos estar doentes, podemos estar com o nosso corpo físico em feridas. Dependendo das expressões mentais, nós recuperamos as nossas células e a saúde volta para o nosso corpo. Então, é muito importante ser bom, seguir o ensinamento de Jesus. Há 2000 anos atrás, ele não tinha a menor condição de falar isso. Hoje, quando a gente fala em célula, muitas das pessoas não pode nem imaginar. Só quem esteve no colégio, que estudou, que analisou, que pode imaginar o poder e a organização dos trilhões de células no nosso corpo físico. Só quem estudou a biologia, por exemplo, mostra isso para nós. Nós trocamos 60% das células de 6 em 6 meses. Nós somos como as árvores. A gente vê as árvores, as folhas caem todos os anos. As nossas células também se recompõem sobre a nossa direção. Nós nem vemos isso. Isso é ciência, isso é biologia. A biologia não nega isso. A medicina aceita isso. Agora, é preciso de ter estudo, ter compreensão para entender. Agora, a gente aceitar com Jesus, a ser bom, a perdoar, a ser fraterno, vai gerar um bem-estar grandioso para nós, vai trazer a felicidade para nós. Então, nós somos co-criadores, nós somos missionários de Deus na terra. Isso é uma honra para todos que estão encarnados. Nós temos o comando no corpo físico de trilhões de seres que estão evoluindo para a eternidade e sofrem a nossa impressão mental. Todos os átomos que constituem a matéria sofrem as nossas impressões mentais e interagem conosco. Então, é muito importante ser bom. Ser bom é procurar o bem-estar para si mesmo. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita força para que nós façamos o melhor de nós no amor que Ele nos trouxe como exemplo. Que assim seja.